Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Te a honra e a glória para sempre. Amém. Olá, bom dia meu irmão, minha irmã, bom dia meus amigos, um bom dia a você também que nos assiste aí da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesta manhã. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías 55, 1. Oremos, meus irmãos.
Pai amado, nós queremos te adorar, ó Deus, porque em Cristo Jesus o Senhor nos trouxe a salvação, esse presente, ó Pai, maravilhoso. E o Senhor, ó Deus, é o único que pode saciar a nossa fome, a nossa sede, ó Pai. Nós queremos te adorar nesta manhã, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem operado maravilhas em nosso meio, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, experimentar, ó Pai, dessa água da vida, ó Pai, que nós encontramos em Cristo Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Deus. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. E nós queremos te adorar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer agora a leitura bíblica do Salmo 126. Mas hoje eu convidei uma pessoa especial para poder fazer essa leitura conosco nesta manhã. Então vamos acompanhá-lo nessa leitura. Salmo 126. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou fazer a leitura do Salmo 126 na versão NVI. Quem quiser pode ir acompanhando na sua Bíblia aí de casa. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas pelo seu povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Lucas, muito obrigado por essa leitura bíblica. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Esse mesmo Deus que operou coisas maravilhosas na vida do seu povo, que fez com que o povo enchesse os lábios de alegria e louvor a Deus por essas coisas maravilhosas, que fez inclusive com que outros povos, outras nações reconhecessem o agir de Deus na vida daquele povo, é o mesmo Deus que opera na minha vida e na sua vida ainda hoje. É o mesmo Deus que opera coisas grandiosas e maravilhosas na vida da Igreja de Cristo. E é esse Deus que nós nos reunimos nesta manhã para prestar louvor e adoração com muita alegria. E nós queremos também louvar a Deus através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Para você que queira, que deseja fazer isso, aqui no vídeo vai aparecer o número da conta da nossa igreja e o WhatsApp do nosso tesoureiro, para que você possa fazer um depósito ou uma transferência, ou mesmo entrar em contato com ele para ver uma melhor forma de ser atendido. Uma outra coisa também, meus irmãos, é que nós queremos ter um tempo especial de oração em prol dos nossos missionários. Toda semana, em especial, nós teremos um tempo de oração pela vida de um missionário especificamente. Eu convido você, então, para que, juntamente comigo, entoemos cânticos de louvor ao nosso Deus. E logo após esse momento de cânticos, nós teremos um tempo especial de oração pela vida dos nossos missionários. Olá, tudo bem? Nós somos a Igreja de Cristo, mas o templo é a casa de Deus. E por que nós devemos cuidar do templo, a casa de Deus? Porque aqui é um lugar onde nós recebemos os seus filhos, os nossos filhos. É um lugar onde nós recebemos também os netos, aqueles que já são mais antigos na igreja. E aqui também é um lugar onde nós recebemos a comunidade. Portanto, é um lugar que nós podemos e devemos cuidar. E Deus tem nos dado a graça especial de termos uma revitalização externa do nosso espaço. Esse muro será restaurado, todo o piso no entorno da igreja também será removido e trocado. Nós receberemos uma pintura nova e nós temos o alvo de colocar esse telhado para que as infiltrações no salão social, elas cessem de vez.
E tudo isso a gente pode fazer nesse tempo. Você pode fazer parte disso. Você pode vir conosco. Ore, coloque diante de Deus essas possibilidades e venha conosco. Deus o abençoe. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou,
teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, pois hoje eu preciso do teu amor. Bom dia, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor. Nesse momento nós iremos orar agradecendo a Deus pela vida dos missionários que a nossa igreja faz parceria, e em especial pela vida da Nádia. Após também essa oração, eu também vou agradecer a Deus em oração pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque podemos, Senhor, mesmo distantes, estarmos reunidos, Senhor, para te cultuar, Deus. Nesse momento, eu quero colocar nas tuas mãos a vida dos missionários que a nossa igreja colabora, que a nossa igreja tem parceria, Deus. Abençoa cada um deles, Senhor, com saúde, com alegria vinda de ti, com renovo, com força, com sabedoria. Abençoa cada família, Senhor, que as tuas bênçãos possam estar estendidas na vida deles e de seus familiares. Em especial, Senhor, nós queremos te pedir pela missionária Nádia. Deus, nós enxergamos, Senhor, a grande obra que tu tem nas vidas dela. Nós já conhecemos, Senhor, o seu trabalho, o seu chamado, o seu ministério. E que tu possa, Senhor, abençoar poderosamente a tua filha, com sabedoria, com força. Que a tua alegria, Senhor, possa estar sobre ela, renova a sua saúde, e que essas bênçãos possam estar estendidas também a toda a sua família, Pai. E que por onde ela andar, Senhor, todos possam ver Cristo na vida dela. Guarde e a protege de todo o mal, Senhor. Eu também, Senhor, quero colocar nas tuas mãos agora a gratidão pelas essas ofertas e pelos dízimos que a tua igreja, Senhor, tem entregue a ti. Obrigada porque nós continuamos, Senhor, sendo fiéis no nosso compromisso. Isso é a tua graça, Senhor, sobre nós. Obrigada, Senhor, que tu possa dar sabedoria aos líderes para aplicar, Senhor, esse dinheiro na tua obra, no teu reino. Abençoa, Senhor, as pessoas que continuam com seus empregos, aquelas que perderam seus empregos, que as portas possam estar abertas de acordo com a tua vontade, Pai. Vem sustentando cada um como tu tens feito, Senhor.
vem cuidando, vem protegendo, vem suprindo todas as necessidades de cada família, de cada irmão da nossa igreja, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. É assim que eu oro e agradeço. Amém. A graça e a paz, irmãos e irmãs. Eu espero que a presença do Senhor esteja na tua casa, esteja com você nesta manhã. Eu quero convidar você para lermos juntos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Mesmo que você esteja com a sua família, com as crianças, ajudem elas a encontrarem o texto. O texto também costuma aparecer na nossa tela, mas é muito importante que você ajude as crianças a encontrarem o texto. Se elas sabem ler, é também uma oportunidade de convidá-las para participarem do culto, lendo com você a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 31. Diz assim o texto sagrado: Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte, se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar mais uma vez para que Deus nos ilumine o coração, ilumine a sua palavra e que nós possamos recebê-la nesta manhã, a fim de que ela possa promover aquilo para o qual ela foi enviada. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, que a tua palavra, que é vida, que a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é pura e verdadeira, venha ao nosso coração nesta manhã, que cada um de nós possamos recebê-la com alegria e que ela possa transformar-nos conforme a tua vontade, em nome do teu Filho Jesus, e para a glória do Senhor é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa manhã eu quero convidar vocês para nós refletirmos sobre esse tema, a colheita inesperada. A colheita inesperada. E eu quero começar essa reflexão convidando você para pensar sobre essa pergunta: qual é a maior necessidade da humanidade? Qual é a maior necessidade da humanidade? Ora, todos concordam que uma das necessidades biológicas básicas de cada um de nós é o alimento para o corpo. No entanto, nós precisamos lembrar que o corpo não é apenas sustentado por comida, por aquilo que nós comemos ou bebemos. O corpo, ele é mais do que o físico que nós temos. O corpo humano é também o espírito dado por Deus e a alma, né? E, portanto, deve haver alimento para o espírito e para a alma. O nosso espírito se alimenta da relação com aquilo que nós amamos. Aquilo que nós amamos, nós nos alimentamos diariamente. E se amarmos
algo nessa vida, nós encontraremos satisfação naquilo, no objeto do nosso amor. E, portanto, é por isso que a Bíblia nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar a nós mesmos e a amar o próximo na medida em que nós amamos a nós mesmos. A nossa alma, queridos, a nossa psique, ela alimenta-se da palavra de Deus. Ela alimenta também de outras coisas boas que Deus criou. Deus criou a arte, Deus criou a meditação, Deus criou a música, Deus criou a natureza, Deus criou tantos aspectos estéticos da vida que podem alimentar a nossa alma e, ao mesmo tempo, organizar a nossa experiência de vida a partir do caráter de Deus. Mas veja só, o texto lido nesta manhã, ele está inserido após o encontro de Jesus e seus discípulos com a mulher samaritana, no capítulo 4 do livro de João, do Evangelho de João. Embora o segundo verso 8, os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, portanto, é nesse momento em que os discípulos estão fora, em que a conversa mais longa de Jesus com a mulher samaritana acontece. E o texto nos dá conta de que no verso de número 27, os discípulos, ao retornarem, eles ficam admirados com o fato de que Jesus, estivesse falando com uma mulher, e o questiona: por que falas com ela? É importante lembrarmos que na sociedade antiga, na sociedade judaica, na sociedade romana e também na sociedade grega, mesmo no auge do seu desenvolvimento, as mulheres, elas podiam e até deviam ser ignoradas. As mulheres não eram reconhecidas como pessoas, as mulheres não eram reconhecidas na sua dignidade humana. É Jesus que as reconhece, é Jesus que as acolhe como pessoa e como discípulas no reino de Deus. E é o cristianismo que, mesmo tardiamente, na sociedade ocidental, irá trabalhar pela dignidade da mulher, como alguém que possui a imagem de Deus. Portanto, alguém capaz, alguém dotada de dons e talentos, alguém dotado de habilidades, alguém que é chamado por Deus para andar com Ele, e no qual Deus realiza plenamente a sua obra. Ainda que os homens, não todos, mas inclusive homens cristãos, insistam em tratar a mulher como um ser inferior, em tratar a mulher com violência, muitas vezes verbal, violência física e até sexual, a mulher, assim como o homem, são alvos do amor e da graça de Deus. Queridos, ainda que na sociedade ocidental, por razões das mais variadas, as pessoas associem a imagem da mulher ao corpo e à sua aparência, cabe também, portanto, às mulheres denunciarem todo tipo de abuso, denunciarem e não se conformarem com este mundo, não se conformarem com o espírito desse século, não se conformarem com a maneira com a qual a sociedade as trata, utilizando o seu corpo, utilizando a sua aparência, para vender desde gasolina até produtos cosméticos, até arte e muitas outras coisas. Saibam, portanto, homens abusadores e mulheres que se permitem viver numa relação abusiva, que em Cristo há lugar para o arrependimento. Em Cristo há lugar para a conversão. Em Cristo há lugar para quebrantamento e choro. Em Cristo há lugar para cura e restauração. Queridos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana revelou exatamente isso. O confronto do Evangelho da paz,
o evangelho da graça do Senhor Jesus não apenas traria salvação para aquela mulher, mas também traria cura e libertação, para que ela pudesse deixar os relacionamentos codependentes, para que ela pudesse deixar a sua história de buraco emocional e afetivo e passar a ter uma relação significativa com aquele que o criou. Queridos, a gente pode observar que a conversa de Jesus com a mulher samaritana é uma história que nos ensina que, ainda que tenhamos vivido à sombra dos buracos emocionais, dos buracos afetivos, da falta de amor fundamental, da ausência de Deus que marcou a humanidade e que marca a humanidade afastada de Deus por uma carência profunda, você e eu não precisamos terminar os nossos dias assim. Nós não precisamos terminar os nossos dias dessa maneira. Eu comecei falando de uma das maiores necessidades biológicas do corpo humano, a comida. E todas as carências afetivas, físicas ou espirituais que o ser humano possui, elas podem ser aumentadas, portanto amplificadas, ou elas podem ser diminuídas. A gente desenvolve uma relação de prazer e de aversão, que inclusive pode tornar doentia a nossa relação com a comida, a nossa relação com o sexo, com o trabalho e muitos outros hábitos da vida. Mas somente em Deus, podemos reconhecer quem nós somos. Somente em Deus nós podemos reconhecer o nosso eu e o eu que nós estamos tornando à medida que nós vivemos nesse mundo. Portanto, essa extensa introdução, com base nesse contexto maior do trecho que nós lemos essa manhã, é para dizer que Jesus nos convida a saciarmos nele a nossa vida, as nossas necessidades mais básicas, as nossas necessidades fundamentais. E é Jesus que diz àquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. E no verso 31 do nosso texto lido nessa manhã, os discípulos oferecem a Jesus a comida que eles buscaram na cidade. E eles dizem: mestre, come. E é interessante que Jesus responde dizendo: olha, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja que interessante, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que nos assistem essa manhã. Jesus diz que aquilo que é uma necessidade básica para o corpo, a comida, ele a compara a uma necessidade mais profunda da relação dele com Deus. E ele diz: olha, a necessidade de conhecer a Deus e fazer a sua vontade é algo fundamental no ser humano. Nós não apenas vivemos pela comida ou pela bebida, nós não apenas vivemos para alimentar o nosso espírito das coisas ou dos hobbies que nós gostamos. O convite do Evangelho é para que a gente conheça a Deus, e ao conhecer a Deus nós conheceremos mais de nós mesmos, e ao conhecer mais de nós mesmos nós também saberemos o que Deus nos chama e nos convida a participar no seu reino. Queridos, Deus vivia uma profunda comunhão com Jesus. E Jesus vivia uma profunda comunhão com Deus. Sendo ele um com Deus, ele busca revelar aos seus discípulos, a cada momento, o que Deus estava falando com ele, qual era o próximo passo da obra a ser realizada. E a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, conforme Lucas capítulo 19, verso 10. O desejo de Deus é que nenhum se perca,
mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E Jesus reconhece que a sua missão se dá nas situações mais comuns e ordinárias da vida. Olha, eles estão diante de uma refeição. Eles poderiam estar num churrasco. Eles poderiam estar comendo uma comida em algum restaurante. E o texto diz, e nós percebemos que eles estão no fim do dia, no final de um dia cansativo de trabalho, eles param para tomar uma refeição e Jesus não perde aquele momento. Talvez Jesus seria considerado alguém, aquele evangelista chato que fala fora de hora, ou que fala o tempo inteiro dos propósitos eternos de Deus, ainda numa refeição, ainda em meio a um churrasco de amigos. Ele diz, gente, nós estamos aqui diante de um ato comum, comer, mas eu quero lembrar a vocês que assim como a comida é uma necessidade vital para o corpo e que dá sustentação à alma e ao espírito, esse momento não está dissociado das necessidades mais profundas que eu tenho, ou da necessidade mais profunda que eu tenho, disse Jesus, e que vocês também precisam conhecer e buscar. Façam a vontade daquele que os enviou e realizem a sua obra. Essas foram as palavras de Jesus para os discípulos. Os discípulos, eles tinham a perspectiva de que havia 4 meses ainda para a colheita. Havia 4 meses para chegar o momento da colheita, e nós precisamos lembrar que a sociedade na época de Jesus era uma sociedade rural. A semeadura e a colheita nas lavouras possuem tempos e épocas definidos pelas estações. No reino de Deus, porém, queridos, é a palavra de Deus que ordena aquilo que nós devemos fazer. É a palavra de Deus que produz a tempo e fora de tempo. É a palavra de Deus que produz no solo rochoso. É a palavra de Deus que produz no solo espinhoso. É a palavra de Deus que produz de 1 a 100 no solo bom. Aquele solo que vai reproduzir e produzir outros frutos. A palavra de Deus, queridos, ela é aquela que nos orienta a tempo e fora de tempo. E a palavra de Jesus para os discípulos aqui é direta. Essa palavra de Jesus aos discípulos também é uma palavra a você e a mim nessa manhã. Ergam os olhos e vejam os campos, pois já estão brancos, estão branquejados, diz a minha versão, estão brancos para a colheita. Está pronto, o momento está pronto, o coração da humanidade, o coração das pessoas estão prontos para receber a semente que é a palavra de Deus. Estão prontos para receber o Evangelho. Alguns já receberam essa semente há muito tempo. E você e eu estamos sendo convidados a ser como ceifeiros, aqueles que colhem. A ordem de Jesus nos convida a enxergar em todo tempo, queridos, oportunidades diante dos campos brancos. Oportunidade diante das crises humanas, oportunidade diante das ansiedades humanas, oportunidade diante da busca interior que cada ser humano tem de encontrar o sentido para a sua existência, de encontrar a plenitude da vida. Os campos que já branquejam são as mudanças que Deus opera no coração do ser humano, não apenas no Brasil, não apenas em Vila Sônia, na região que nós moramos, mas nas nações, promovendo janelas, promovendo tempos para colheitas inesperadas, janelas para que os ceifeiros, que somos nós, os seus discípulos e discípulas, participem da sua colheita. E aqui, queridos, eu quero convidar vocês para perceber 3 realidades que nos são reveladas por meio das colheitas inesperadas que o Senhor promove. A primeira revelação que uma colheita inesperada traz para nós é que os ceifeiros
são os discípulos que reconhecem que a sua recompensa, os frutos, são para a vida eterna. E é interessante, queridos, que na primeira epístola de João, o apóstolo, no capítulo 5, no verso 11 e 12, a gente tem a palavra que diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Ah, queridos, o convite do Senhor para nós é para que a nossa principal alegria seja de que a nossa família, os nossos amigos e todas as pessoas que nós temos contato e temos a oportunidade de falar do grande amor de Deus, que elas mesmas reconheçam Jesus como Filho de Deus, que elas mesmas reconheçam que a vida está no Filho. Aquele que tem, portanto, o Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Queridos, isso deveria trazer uma alegria ao saber que muitos reconhecem a Jesus e, portanto, recebem, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo a vida eterna, mas também deveria trazer tristeza, porque muitos não o reconhecem como Filho de Deus. A colheita inesperada revela também, queridos, que o semeador também são os discípulos que em todos os tempos trabalham e sabem que no reino de Deus, muitas vezes você age e você tem a oportunidade de servir como aquele que semeia. Porque, diz o texto, um é o semeador, mas também você age e tem oportunidade de ser como o ceifeiro, o outro é o ceifeiro. Nossa vida de testemunho do Evangelho, ora promove semeadura, espalhando abundantemente as boas novas. Quando nós semeamos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, quando nós disponibilizamos o acesso à palavra de Deus por todos os meios e para todas as idades, e quando você mesmo tem a oportunidade de ser aquele que colhe, aquele que é o ceifeiro. E aqui, portanto, a gente tem a terceira realidade da colheita inesperada. O que semeia e o que colhe são partes dos movimentos que o Espírito Santo realiza na história da igreja, em todos os tempos. Diz o verso de número 38, que Deus nos enviou para ceifar. Isto é, Deus nos enviou para colher o que não semeamos. Imagine a história da IPI de Vila Sônia. Quantos foram os momentos em que a palavra de Deus foi semeada? Nos encontros, nos cultos, nas reuniões nos lares e principalmente nos encontros informais. Durante a semana, após celebrar ao Senhor no domingo, todos aqueles que passaram pela história da IPI de Vila Sônia saíram para a vida comum, saíram para cuidarem da sua família no lar, saíram para cuidar da sua carreira profissional, saíram para o convívio com o vizinho, alguns saíram dessa cidade e foram para outras, alguns saíram não somente dessa cidade, mas saíram do país e foram para outro lugar, para outro continente, e com eles levaram a semente. Eles levaram a palavra e agora eles tinham a oportunidade também de semear em outros lugares. Mas depois desses primeiros vieram vários e várias outras gerações que puderam colher aquilo que eles não plantaram. Talvez nós sejamos parte dessa geração que é convidada pelo Senhor para colher aquilo que nós não plantamos, para trabalhar a partir de um trabalho que nós não iniciamos, para servir a partir de fundamentos que foram colocados pelos primeiros irmãos e irmãs que serviram neste lugar. Queridos, e quando a parte B do versículo 38 diz: outros trabalharam,
e vocês entrastes no seu trabalho. Mostra claramente uma realidade espiritual para nós, queridos. Deus está nos convidando para trabalhar num trabalho que nós não começamos. E, ao mesmo tempo, iniciar novas frentes de trabalhos para aqueles que virão depois de nós e colherão numa semeadura que eles não fizeram. Eu quero já partir para a conclusão nessa manhã da nossa meditação, da nossa reflexão, desse tempo com a palavra de Deus. Qual é a sua maior necessidade? Qual é a necessidade fundamental da sua alma? Entre as coisas ordinárias, entre as coisas comuns, entre as coisas boas da vida, entre você estar no convívio da família, entre você trabalhar e fazer carreira, entre você gastar tempo no seu hobby, no lazer, entre você construir relacionamentos saudáveis. Qual é a vontade de Deus para a qual você foi enviado? Por que você está vivendo neste momento para o qual Deus te chamou a viver? Se nós voltarmos naquele momento em que os discípulos oferecem a comida a Jesus, e Jesus provavelmente se alimentou com os discípulos ali. Jesus não era um ermitão. Ele comia, ele bebia. Aliás, ele foi acusado de ser comilão e beberrão. Mas ele aproveita aquele momento para dar um significado profundo do ato de alimentar o corpo e de suprir uma necessidade diária e básica. Ele diz, olha, há uma outra necessidade fundamental para aquele que vive unido a Cristo, aquele que vive unido a Deus, ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A necessidade é conhecer a sua vontade, conhecer para o que você e eu foi enviado e realizar a obra de Deus. E a obra de Deus, queridos, é anunciar Jesus como o único Senhor e Salvador. A obra de Deus é levar uma palavra de esperança e vida num mundo sem esperança. A obra de Deus é alimentar os famintos. A obra de Deus, queridos, é estender a mão àquele que está à beira do caminho. A obra de Deus é estender a mão aos casamentos que estão por um fio, aos casamentos que não têm esperança, aos casamentos que já entraram num colapso e só falta uma palavra final. A vontade de Deus, queridos, é que eu e você ergamos os olhos, olhemos para o nosso redor e percebamos pessoas nas quais Deus tem colocado na nossa história particular e na nossa vida, para que você e eu sejamos um sinal da presença de Deus, um sinal de vida, um sinal de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra que aponta para a cruz de Jesus. Nos seus projetos de vida, você percebe que os resultados estão colhendo frutos apenas para esse tempo ou são semeaduras que poderão colher frutos para a vida eterna? Quando chega o tempo da colheita para cada geração, os frutos precisam ser colhidos. Você percebe que a nossa igreja está entrando no trabalho que os outros começaram? E você participará desse convite do Senhor? Você participará desse convite a partir da sua vida de oração, a partir do testemunho dos seus lábios, a partir das ações dos seus braços, a partir da maneira como qual o Senhor te constituiu e onde Ele te colocou para viver? A grande verdade, queridos, é que a colheita inesperada nos coloca em contato com a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família e para a vida do corpo de Cristo neste lugar. Mas atenção, a grande verdade que Jesus nos ensinou, erga os olhos.
Os campos já estão brancos. Muitas vezes recebe um contraste, recebe uma oposição de uma grande mentira. A mentira de Satanás, que diz: vocês nunca colheram, vocês nunca participaram de uma colheita e vocês não estão preparados. Eu quero te dizer, queridos, que nós participaremos da colheita, não por causa da nossa capacidade ou da nossa experiência, mas por causa da ordem de Jesus, que diz: os campos já estão brancos. Participem desse momento, eu mesmo trarei os frutos para mim. Qual a palavra você escolherá nessa manhã? A palavra do Evangelho ou as vozes da experiência humana pela qual você tem vivido? Eu quero convidar você a confiar na obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz é suficiente para cumprir todo o propósito de Deus. Ore nesse momento. Ore para que Deus mova o seu coração em direção a esse convite da colheita inesperada. Ore para que Deus, ao erguer os seus olhos, ajude você a perceber os contatos na sua vida familiar, no seu círculo de colegas de trabalho e amigos próximos, pelos quais você pode e deve participar da colheita, semeando o Evangelho. Semeando o Evangelho e colhendo onde você não plantou. Ore a Deus também, pedindo para que haja um grande despertamento nesses dias, no meio da nossa igreja, no meio dos seus lares, na sua família, na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que esse convite não seja omitido no nosso coração, que o nosso coração possa ferver, que o nosso coração possa se alegrar, que o nosso coração possa se encher de ânimo, de alegria, de ousadia, para sermos parte desse momento que o Senhor chama a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ouvir um cântico nesse momento e depois nós teremos um momento de oração, de intercessão. Continue meditando nas palavras que você ouviu nesta manhã. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um culto e nós queremos, antes de partir para o final, fazer uma oração de intercessão pela nossa igreja. Oremos juntos, meus irmãos. Santo Deus, amado Pai, sabemos, ó Pai, que só o Senhor pode saciar a nossa sede. Sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode preencher os vazios dos nossos corações. Sabemos que só o Senhor tem poder, ó Pai, para salvar, para curar, ó Deus, para transformar vidas. Por isso, ó Pai, nós entregamos a vida da Tua igreja em Tuas mãos, porque nós sabemos, ó Pai, que nesse momento tão difícil que nós temos passado, muitas pessoas têm sofrido, ó Deus, com o desemprego. Por isso pedimos para que o Senhor, ó Deus, abra portas para essas pessoas, para que o Senhor traga o emprego, ó Deus, de modo que essas pessoas consigam, ó Pai, o sustento necessário diário para as suas vidas, para a vida das suas famílias, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que tem muitos, ó Deus, que têm passado, inclusive, fome nesse momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor não só socorra esses necessitados, mas também toque nos nossos corações e nas nossas vidas, ó Deus, para que tenhamos, ó Pai, sensibilidade em olhar à nossa volta, ó Deus, e acudir aqueles que precisam, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que muitos têm passado dificuldade financeira, ó Pai, sem o dinheiro do mês para poder pagar as contas, e por isso nós pedimos a Tua intervenção, através da Tua igreja, de modo que todas as necessidades sejam supridas, ó Pai. E nesse período, ó Pai, que muito nos assusta por mortes ou enfermos, doenças acometidas, ó Deus, nós pedimos o Teu consolo, pedimos, ó Pai, a Tua graça, pedimos, ó Pai, que o Senhor tire de nós toda a ansiedade, traga, ó Pai, esperança no Senhor, ó Deus, que pode transformar vidas, ó Pai, que o Senhor traga alívio àqueles que sofrem com dores, que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, ó Pai, especialmente, ó Pai, por essa doença do Covid. Se há alguém entre nós, ó Pai, na sua igreja que tem passado por uma situação assim, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga sustento, traga suporte, ó Pai, para a sua família, de modo, ó Pai, que o Seu nome possa ser glorificado e exaltado, ó Deus. Que o Senhor realmente derrame do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado na vida da sua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos dê uma ótima semana. Que o Senhor dê uma semana abençoada a todos vocês. Até mais.
sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.